Muito bem, vamos abrir nossa Bíblia. Uma palavra muito interessante para hoje, Lucas, no capítulo de número 8. No verso 4 em diante, diz a palavra do Senhor assim: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus e Pai amado, soberano, uma parábola muito conhecida e muito propícia para nós, que em termos de igreja, estamos chegando em um tempo que será um tempo de evangelização. Nós estamos fechando um ciclo em que o pastor precisava se preocupar muito com obras da igreja, com estrutura, com local, com tudo o que existe aqui hoje. Esse ciclo está sendo fechado, porque essa igreja, em menos de 2 anos, se Deus quiser, estamos no ano 40, e ela será uma igreja pronta, que vai fazer só reforma para continuar bonita. Mas uma igreja pronta. É nesse ponto que estamos chegando. E vai se falar num futuro aí de 3, 4, 5 anos, vai se falar muito mais em evangelismo, em trabalho, em missão. Vai se falar muito mais em crescimento, no sentido de expansão da tenda, né, da casa de Deus, do que em obra. Provável que quando a gente falar em obra, a gente vai falar em obra em outro lugar. Não, a obra aqui. Porque aqui estamos nesse período de conclusão, que logicamente eu não achava que duraria tanto tempo. Fui ontem pregar na igreja da Posse, eles estão lá 2 anos e pouquinho, tal. O pastor está todo feliz, está todo animado. Ele aí me falou assim: eu estou, pastor Álvaro, quase 25 anos já na obra do Senhor. Aí eu falei: o irmão deve estar beirando isso também, né? Eu falei, amigo, eu estou beirando 40. Esse ano fazemos 39 anos em Queimados. Ele falou: meu Deus, 39, muita coisa. 39. Beirando 40 anos nessa obra. Então, queridos irmãos, tudo isso são fases que a gente passa. Não esperava que ia passar tanto tempo, que ia levar tanto tempo para a gente chegar nessa conclusão. Mas a chamada é para evangelizar, a chamada é pelo ID, a chamada é pela expansão. E agora nós estamos muito próximos de começar a implementar a chamada em outros lugares, longe daqui. E é necessário a leitura da parábola do semeador, porque o que nós vamos fazer é semear. Semear em outros campos. Semear. A parábola do semeador nos diz muitas coisas importantes, que às vezes a igreja não está com seus olhos nisto, mas é isto que ela diz para nós. Parece que ela fala de 4 grupos, onde um grupo era interessado e os outros 3 grupos eram desinteressados. Dividiu aqueles que recebem a palavra em 4 tipos de pessoas. Aqueles que eram interessados e frutificaram.
E os outros 3 grupos que também receberam eram grupos que não tinham lá seu interesse pelos seus motivos, etc. Na verdade, é um pensamento errado esse. A parábola não diz isso. E ela não fala exatamente para as pessoas que recebem a palavra. Ela fala para a igreja que prega a palavra. A parábola do semeador não é para justificar aqueles que não ficaram. A parábola do semeador é para instruir aqueles que semeiam. Então Jesus vai explicar a parábola. E eu queria que você prestasse muita atenção na explicação de Jesus. Diz a palavra assim, no verso 11 em diante, porque ele então vai explicar, porque os discípulos também nem entenderam a parábola, né? Este é o significado do verso 11 em diante. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Para não acontecer que, crendo, sejam salvos. A palavra, então, inicialmente é semeada. Ele usa essa ilustração. Aqueles que estavam pelo caminho, a palavra foi semeada pelo caminho. Mas o diabo vem, o diabo aparece e colhe a palavra. O diabo aparece e pega a palavra de volta e recolhe a palavra. Mas o gozado, né, que na nossa fantasia cristã, o diabo estaria fazendo isso com todos os outros também. Era o diabo sempre que não permite que a pessoa vá à frente, não permite que a pessoa se converta, não permite que a pessoa se firme, não permite que a pessoa siga em frente os passos com Cristo. Mas agora, na hora que Jesus faz essa ilustração, ele diz que um grupo, especificamente, aqueles que a semente caiu pelo caminho, o diabo foi quem tirou do coração deles. Eles não ficaram por outro motivo, que não fosse um motivo espiritual. Eu só conheço 2 passagens na Bíblia que o diabo não mandou o secretário para executar, ele foi pessoalmente. Ele foi pessoalmente na tentação de Judas. Diz a Bíblia que o diabo pessoalmente foi quem tentou Judas. Não foram os secretários do inferno que foram lá fazer isso. Não foram os anjos malignos, diz pessoalmente. Ele foi tentar Judas. Por que ele foi tentar Judas? Pessoalmente. Por que ele não mandou um secretário dele? Porque tem muitos, né? São muitos os secretários. São muitos os ajudantes. A Bíblia faz questão de dizer que foi o diabo. Porque esta missão era uma missão das mais importantes. Trair Jesus, a traição do Cristo, ela não poderia falhar. E quando você tem algo muito importante, você não manda o secretário fazer. Você faz pessoalmente. O mandado pode ratear lá na hora. Então o próprio cão foi tentar Judas. Ele foi e tentou Judas. E Judas não teve como se desvencilhar. Ele tinha um coração ruim, ele tinha um coração mau, ele não pertencia ao mesmo grupo. E mesmo assim, precisou que o próprio diabo o fosse tentar. Muito importante essa missão. Eu entendo a vida de Judas como uma vida muito importante. Ele fazia parte dos 12. Ele fazia parte de um grupo de pessoas especiais que o Senhor havia regimentado para fundamentar e fundar a nova visão para o mundo, a visão cristã, que ainda não existia esse nome. A palavra do Cristo, a nova aliança. Judas estava num grupo de uma comissão
muito importante, da mais importante do universo. Mas também tem uma outra passagem análoga a esta, que está em Lucas, capítulo 22, que também fala a respeito. Lucas, capítulo 22, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. E olha que ele está falando no plural. Está falando para Simão, mas está falando no plural. Vocês, os 12. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como o trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Gente, o próprio cão foi pessoalmente e pediu para ele poder tratar diretamente com os discípulos, para desviá-los do caminho, para tirá-los do caminho, peneirá-lo. E Jesus está dizendo para Pedro que ele pediu especificamente por ele. Ele pediu, ele intercedeu, o Cristo intercedeu a Deus especificamente por Pedro, para que quando você voltar para mim, quer dizer, você vai ter uma vida desviada, para que quando você voltar para mim, você fortaleça os teus irmãos. Gente, existem pessoas que nelas há um grande potencial, ou então, não só um grande potencial, há uma chamada de Deus sobre a vida delas. Há uma chamada de Deus, e se elas atenderem aquela chamada, se elas vierem, e se elas fizerem tudo direitinho, servindo ao Senhor, elas vão fazer um grande estrago no inferno. Há pessoas nesse nível, e são dessas pessoas que o diabo se ocupa. O trabalho do diabo é derrubar líderes, derrubar potenciais. O trabalho do diabo é ir atrás de pessoas que possam influenciar outras pessoas e que tirar outras pessoas do inferno. Uma coisa é alguém que se converte, outra coisa é alguém que se converte e vai arrebanhar um monte de gente atrás dela. Isso é uma outra coisa. Então, queridos irmãos, nós, qual é o recado que dá para nós? Nós precisamos banhar nosso trabalho com oração e com dedicação espiritual, porque nós estamos lutando não é contra sangue nem carne, mas contra legiões malignas. Então o que diz para a igreja? Ore, igreja, persevere em oração, persevere em espiritualidade. É isso que está dizendo para a igreja. A igreja precisa ser necessariamente espiritual. Por quê? Meu irmão, foi assim que Jesus disse, né? Esta casta só se expulsa com jejum e oração, com espiritualidade, com um ser que está banhado por Deus. Então não tem como lutar contra Satanás sem estar cheio de Deus. Então esse é o primeiro recado que ela manda para a igreja. A parábola do semeador. Vocês vão semear. E algumas pessoas, vocês vão ter que lutar por elas em oração. Vocês vão ter que lutar por elas em oração, em jejum, e serem espirituais, porque o diabo é que vai tratar de desviá-las, que vai tirar a semente que caiu no caminho. Mas o diabo não se ocupa com todo mundo, que ele não precisa disso. Ele tem outro pessoal aqui. Os que estão no verso 13, os que estão sobre a pedra são os que ouviram a palavra e recebem com alegria. Gente, olha só, tem gente que vai ouvir a palavra e vai receber com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, se desviam.
Tem um grupo que o diabo não vai ficar preocupado com eles, porque eles vão receber a palavra muito bem recebida, tal, vão receber a palavra, mas eles não têm raiz. E se não tem raiz, não tem problema, não há dificuldade, porque um dia a aprovação vem. E quando a aprovação vier, volta tudo a estaca zero de novo. Sai da igreja, abandona a fé, isso aí não é para mim, tal. Por quê? Porque não tem raiz. O motivo é não ter raiz. Aí não foi o diabo que fez alguma coisa. O motivo é, eles vão embora porque eles não terão raiz. E o que isso diz para a igreja? O que isso diz para mim e para você, para nós aqui? O que isso diz? O que é raiz? Raiz é firmeza. Raiz é base. Raiz é fundamento. Isso fala de quê para nós? Fundamento. Fundamento em quê? Os estudos que a igreja faz. O discipulado. Essa pessoa não se transformou em discípulo. Raiz é uma coisa dinâmica. A raiz, ela cresce. Se a árvore tem sol, tem água o suficiente e tal, ela começa crescendo com velocidade. O solo é adubado, ela começa crescendo com velocidade. Não pense que ela cresceu só para cima. O que vai para cima, cresce para baixo também. E você vê uma grande árvore, é porque ela tem uma grande raiz. Uma raiz que vai longe. Derrubar aquela árvore, só uma ventania muito forte. E às vezes nem isso. Porque ela tem raiz. Ela se firmou na raiz. E o que isso diz para a igreja? Igreja, essas pessoas, quando elas desviam, a culpa não foi do diabo, a culpa foi do grupo onde elas estavam, que não permitiu a formação da raiz. Faltou estudo bíblico, faltou discipulado, faltou leitura da palavra. A pessoa era muito ativa na igreja, ela fazia de tudo, cooperava, trazia o dízimo, ia até mais do que o dízimo. O pastor precisava de voluntário para não sei o quê, sou eu, voluntário de não sei o quê. O pastor precisava, ele está lá também, animado, alegre com a igreja, feliz. Precisamos de não sei quantas pessoas aqui para fazer a dança, para fazer o teatro, para fazer o coral, e ela está lá, feliz. Mas essa pessoa corre muito perigo se ela não estiver enraizada na palavra. E não é o diabo que tira, são as coisas da vida, os problemas da vida. Que vem a provação. A Bíblia chamou de provação. Mas ela aí não tem profundidade. Ela aí não tem... Gente, que infeliz é o crente que não consegue lembrar do Salmo 91. Na hora da provação. Não lembra do Salmo 46, na hora da provação. Não lembra do Salmo 23, na hora que está sozinho. Por que ele não lembra? Porque ele não estudou isso na igreja. A igreja não lia salmos, a igreja não tinha grupo de estudo, a igreja não fomentava a importância da palavra, leitura em casa, devocional. Tudo isso importa para que alguém não desanime. Porque na hora que bate o desânimo, a palavra vem na sua mente. A palavra vem na sua cabeça. E aí diz para você, não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória, aí me dá mais força para batalhar mais um dia. Aí eu batalho mais um dia. E aí no outro dia estou fraco de novo. Mas eu tenho raiz. Está faltando as coisas em casa. Perdi o emprego. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não preciso de comida. Eu preciso de Deus. Se Deus estiver no meu caminho, Ele supre. Aí lembra de... Olhai os lírios do campo, eles não trabalham,
Eles não fazem nada. E nem Salomão se vestiu com a glória. Meu Deus do céu. Aí você lembra disso. Porque isso está dentro de você. Porque você estudou em algum dia, leu, recitou, apresentou aqui uma pecinha e você era o lírio do campo. Isso vem na sua mente de novo. Não. Eu continuo. Eu continuo porque eu sei em quem eu tenho crido. Quem para nessa hora porque não sabe em quem crê. Estava na igreja porque a igreja era legal. Olha só, esse é recorrente. Meu Deus do céu, muitas pessoas já chegaram aqui e me disseram isso. Eu fiquei aqui nessa igreja porque eu me senti tão bem aqui. Com a maturidade que eu tenho hoje, se eu fosse dizer alguma coisa em resposta, e eu vou dizer, pois é, eu lamento muito porque você ficou aqui, porque você se sentiu tão bem aqui. Porque um dia você vai se sentir mal aqui, e aí você vai embora. Porque um belo dia a gente chega aqui e alguém dá um pisãozinho, dá uma cutucada na gente, né? Acontece alguma coisa e aí você vai se sentir mal, aí você vai embora. Eu não posso ficar aqui porque eu me senti bem aqui. Eu só posso ficar aqui porque eu entendo que aqui eu vou crescer espiritualmente. A palavra é pregada nesse púlpito. E essa igreja, ela visa o reino de Deus. É nisso que eu reconheço. Por isso que eu fico aqui. E não porque eu me senti bem. Sentir bem, irmãos, é importante. Mas não define quem fica. O que define quem fica é se estamos no caminho do reino. Então, vamos para o terceiro grupo. Verso 14. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Um grupo de pessoas muito interessante. Um grupo de pessoas que chegaram, ficaram, mas os frutos não chegaram a amadurecer. Gente, chegaram ao ponto de dar frutos. Chegaram ao ponto da florzinha já virar o fruto. Tu já estava vendo o fruto. Mas o fruto não chegou a amadurecer. Gente, história de tantas pessoas. Quem são essas pessoas? Irmãos, pensem comigo aqui. Usou a metáfora do espinho. O espinho, então, a semente que caiu no espinheiro. E aí o espinho cresceu, elas cresceram juntas ali, mas o espinho a sufocou. E quando ele vai destrinchar esse sufocou, foram sufocados com as preocupações. E depois da vírgula, vai falar de duas preocupações: as riquezas e os prazeres desta vida. Preocupações. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na psicologia tem um psicólogo muito interessante que ele listou as necessidades das pessoas. Então ele diz que na base dessa pirâmide estão as pessoas que têm as necessidades básicas. Essas pessoas são aquelas pessoas que estão correndo atrás para comer feijão com arroz. Elas não têm vaidade, elas não têm grandes aspirações, porque se ela não correr atrás do feijão com arroz, ela morre. Então ela não tem tempo de ficar pensando numa viagem para a Europa. Ela tem que ficar pensando no que ela vai botar na mesa de comida à noite. Então essas pessoas têm necessidades básicas. Pouquíssimas aspirações, nenhuma aspiração. Mas o ser humano, um belo dia, ele resolve isso. E ele não vive mais pelas necessidades básicas.
ele ascende. E aí ele pensa em segurança. Porque necessidades básicas, ele consegue entender que ele não precisa mais ficar tão preocupado assim. Mas aí ele ascende por segurança. E ele vai atrás da segurança. Mas ele aí cresce mais um bocado. E ele agora, ele precisa de estima, ser estimado. E ele vai trabalhar pela estima. Na escala social, é aquela pessoa que já não tem um emprego comum, um emprego que só dá para comer. É aquela pessoa que tem um emprego melhorzinho e que dá para ela pensar em almoçar fora. Dá para ela pensar em passar um final de semana, né, em algum lugar. Talvez até tirar férias reais, de 30 dias. Fechar a casa hoje, só abrir a casa 30 dias depois. Ter um plano de saúde. Um plano de saúde top. Porque hoje muitas pessoas têm plano de saúde, esses planos simples. Mas tem um plano top, que se você quiser se tratar, num hospital, na Europa, você vai para lá e se trata lá. Então, plano desses assim, miraculoso. Esta pessoa é a classe média. Aqueles que não trabalham mais para comer. Comer é uma consequência, uma mera consequência do seu trabalho. Eles trabalham para muito mais. Eles trabalham pelo prazer. Eles trabalham porque eles querem fazer uma viagem, ter uma casa, sei lá, num paraíso qualquer. Aqueles que não estão pensando no feijão com arroz, porque o feijão com arroz, eles já ultrapassaram esta parte. Aqueles que estão preocupados com o seu dinheiro, em multiplicar o seu dinheiro. Enquanto os primeiros estão preocupados em ter o dinheiro para comer, esses não estão preocupados em ter o dinheiro para comer, esses estão preocupados em ter o dinheiro para multiplicar o seu dinheiro. Inventar um jeito de fazer o dinheiro, fazer mais dinheiro. São essas pessoas. As sementes que foram plantadas à beira do caminho não, nos espinhos, caíram sobre os espinhos. A classe média. E elas têm muitas preocupações. Uma vez um repórter entrevistando um mendigo, onde ele teoricamente morava, né? E o repórter observou que havia uma câmera de segurança. Havia uma câmera de segurança na árvore, né? Focalizando o canto lá onde ele ficava. Lógico que a câmera era só uma réplica, não funcionava, tal, parará. E o repórter, meu Deus, mas tem até câmera de segurança aqui na sua casa. Você está entendendo? Aonde esse cara imagina chegar, mas não tem como chegar. Mas há pessoas que têm essas preocupações reais. Eu tenho que botar uma câmera de segurança porque eu tenho muitas coisas aqui na minha casa que, se me levarem, me faz muita falta. Então eu boto a câmera de segurança. Eu tenho que botar os meus bens em seguros, porque esse bem me custou muito caro, e se levarem esse bem, eu vou levar muito tempo para eu botar um outro no lugar dele, então é preferível pagar um seguro. Então essas pessoas têm contas de seguro, têm contas de segurança, têm preocupações, gastam dinheiro com as suas preocupações, investem em suas preocupações, querem multiplicar a sua riqueza, estão preocupadas com isso. Como fazer o dinheiro virar mais dinheiro? E com os prazeres dessa vida. Elas estavam quase dando fruto. Quase dando fruto. Mas um belo dia, elas são passivas de ir embora também. Porque elas tinham preocupações. Estavam preocupadas demais. E muito preocupado não dá para fazer a obra do Senhor. O que a igreja precisa? Precisa
A igreja precisa de discipulado, a igreja precisa de oração. E agora, o que a igreja precisa para que esse que está quase dando fruto não vá embora? Para que esse que está quase dando fruto, o fruto não caia verde. Meus irmãos, a igreja precisa de foco. Entender que o meu olhar, ele tem que estar lá em cima, no Cristo. Entender que quando eu desfoco de lá, eu olho para as preocupações. Eu olho para o problema da guerra que vai atrapalhar meus investimentos. Eu olho para os meus negócios, eu olho para as coisas que eu estava fazendo, vou ter agora que recalcular essa rota aí, porque agora eu vou ter um prejuízo muito grande. Meu foco está tão nessas coisas que a obra do Senhor, ela roda, mas ela roda desfocada. Ela roda fora do enfoque necessário que ela precisa. Porque quando você coloca foco na obra de Deus, as preocupações estão na mão do Senhor. As preocupações, elas não te dizem nada. Pastor, mas se eu perder aquele emprego, que é um empregão, pastor, o que é que vai ser? Está preocupado com isso? Se prepara, porque um dia tu perde ele sim. E como tu não está na mão do Senhor 100%, né? Deus vai ensinar você que você estava preocupado com a coisa errada. Agora, quando a preocupação é o foco que você coloca na obra de Deus, você sabe que você pode perder o emprego a qualquer momento, mas o Senhor é quem cuida de mim. Se eu perder esse, eu vou para o melhor. Eu não gasto. A obra de Deus é investimento. Eu também invisto no céu. Eu não invisto só aqui. Eu também invisto lá em cima, em almas salvas. Então, a classe média, quando está dentro da igreja, ela fica assim meio que desfocada, sabe? Meio que desfocada. Porque elas sabem da importância da igreja, criar os filhos ali sob autoridade espiritual do pastor. Elas sabem disso tudo, elas vão acompanhando isto, mas em paralelo roda também as preocupações. Quando o foco fica menor, com o foco na obra fica menor do que as preocupações, então, um belo dia, essa pessoa estava quase frutificando, o Satanás, bom, Satanás não, o problema que ela plantou de foco. O diabo não se preocupa com a classe média dentro da igreja. A classe média, quando começar a mexer no bolso deles, eles vão embora. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que trabalhar no domingo. Eu não posso ter feriado. O pastor faz muita festa na igreja. Meu Deus do céu, todo final de semana tem uma festa. Tem uma reunião. Eu estou ocupado. A classe média foi a semente que caiu no espinho. O mundo sufoca. As preocupações sufocam. E a pessoa... E olha, meu Deus do céu, eu posso citar um monte de gente que hoje está nessa situação. E eram pessoas dentro da igreja fantasticamente ativas. Mas tinham negócios. E um belo dia, deixaram de ser tão ativas e disseram que eu tenho que estar na loja, eu tenho que estar não sei aonde, eu tenho que estar não sei o quê, eu não tenho condição. É só ver político dentro da igreja. Quando eles vão para a igreja, tal, papapá, quando crescer um pouquinho, pronto, tudo some da igreja. Parece da igreja só na eleição. Some da vida da igreja. Porque tem uma vida com muito mais foco do que a obra de Deus. Então, se você já está nesse ponto aí da classe média, está aqui há muito tempo, né? Tem condições de se preocupar com os prazeres. Você é uma semente que foi semeada. Cuidado com os espinhos. Cuidado com as preocupações.
Porque quando as preocupações elas tomarem mais tempo da sua vida do que a obra do Senhor, você é o próximo que vai embora. Se justificando, não, porque esse nosso trabalho é um trabalho que não tem condição de estar na obra de Deus, de fazer nada na obra do Senhor. É um trabalho que me tira as condições. E para terminar, não vou me prolongar agora, né? É a semente que caiu na boa terra. Verso 15. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Quem tem perseverança, continua ad eterno. Estes frutificam com perseverança. Retém a palavra. A boa terra retém a palavra. A palavra fica retida. Olha só, em todos os outros, se esse aqui é o que retém a palavra, em nenhum deles a palavra foi retida. Estes são os que retêm a palavra. Eles têm fundamento, eles têm foco. Eles se entregaram. Então nós vamos ter um grupo assim também. Aquele núcleo que nunca se desfaz e que a gente nunca vai precisar se preocupar com eles. Mas a gente precisa se preocupar com o foco da igreja. Aonde estamos colocando nosso foco? A gente precisa se preocupar com oração, porque alguns vão chegar aqui e serão pessoas de um grande potencial e Satanás vai querer tirá-los daqui dentro de qualquer jeito. Mas tem aqueles também que a gente vai se preocupar. Fulano, já está vindo no discipulado? Está precisando do discipulado, hein? Todo mundo que chega tem que ir para o discipulado. Tem que estar ligado lá na reunião de quarta-feira. Estudo bíblico. Tem que estar de bem com a leitura da palavra. Alguém tem que ensinar a fazer um devocional, fazer oração. Porque isso é o que fala para nós. Eu conversava com uma pessoa que está fora da igreja, mas que não tem uma chamada para a evangelização, mas saiu da igreja porque ele tirou o foco e colocou o foco na vida dos irmãos, no que a igreja estava fazendo. A igreja estava pisando na bola, tá? Mas ele não precisava sair da igreja por causa disso. A história que ele me contou, eu falei, cara, essa igreja pisou na bola contigo mesmo, cara. Mas ele não precisava fazer isso. Ele podia mudar de igreja para uma outra que não estivesse pisando na bola. Não foi por causa... Não foi porque a igreja pisou na bola, foi porque ele perdeu o foco. Se ele estivesse olhando para Cristo, ele teria saído dali e procurado outro grupo. Se ele estivesse olhando para Cristo. Mas ele estava olhando para os homens, para a forma que as pessoas faziam as coisas. Você já me entendeu? Vamos ter uma palavra de oração. Deus e Pai soberano,